Ok, gente, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agora que a professora já cumprimentou, já ajustamos o nosso som, vamos iniciar nossa aula. Primeiro com o registro do começo da aula, desse pessoal aí que está todo animado para poder aprender. Então, para os seus rostinhos, hoje não estou dando rostinho de ninguém. Roberta, Andressa, Mila, Diego, Agatha, nada. Mas tudo bem, eu vou representar a turma toda com aquele sorrisão. Vou colocar lá no grupo para o pessoal saber que nós já iniciamos o quê? A nossa aula. Ó. Então, joia. A professora vai iniciar silenciando a princípio o som de vocês para que todos consigam ouvir, ok? Então, assim, compartilhamento de tela. Vocês vão falar para mim se vocês estão vendo aí o mesmo em que eu. Sim. Opa, estão conseguindo? Sim. Então, assim, opa, perfeito. Eu vou iniciar a nossa aula falando a respeito da nossa frase. Eu gosto sempre de trazer uma frase para vocês. E a frase de hoje, ela diz o seguinte: procure a sabedoria e aprenda a escrever capítulos mais importantes de sua história nos momentos mais difíceis de sua vida. Então, nos momentos difíceis, vamos aprender, porque às vezes tem que algo muito ruim acontecer para que aconteça algo muito bom. Só que quem disse essa frase não foi a professora Evelyn, não, foi Augusto Cury. Ele fala muito a respeito de você aprender a como tomar posse da sua vida, tá? Então, assim, já que hoje a palavra-chave é aprender em momentos difíceis, vamos tentar lembrar aqui, ó, que agora estamos em época de Covid, ninguém mais fala a respeito de animais peçonhentos, mas eles, quando há essas mudanças de clima, eles estão por aí. Vamos relembrar, então. Na aula passada, a professora falou sobre os tipos de cobra, expliquei que existem vários tipos de ação dos venenos das cobras. Existem os hemolíticos, os neurotóxicos, os proteolíticos, ou seja, tem cobra que ela pica e forma um estrago ali onde ela picou. Tem cobra que é neurotóxico o veneno. No local onde picou não prejudica tanto, mas prejudica a parte neurológica. Outros ainda, não é somente cobra que é perigoso. Escorpião, aranha. Tem que cuidar, um dos cuidados, precaução que a professora falou na aula passada, é a respeito do quê? Sempre bater nos sapatos antes de colocar. A aranha é um bichinho danado para poder entrar e ela também, principalmente a aranha marrom, não que as outras não sejam, mas a marrom ela faz um estrago. Primeiro, socorros para como combater esses animais. A professora explicou que quer dizer peçonhento, quer dizer que ele, às vezes, ele não é que ele é agressivo, tanto que a maioria das aranhas, elas não são agressivas, algumas cobras, elas não são. Elas têm um sistema de defesa. Se sentiu ameaçada, e sim vai atacar. A professora comentou com vocês sobre detox, é sobre o local, que é onde a referência é dentro do hospital de base. Eu coloquei lá, inclusive, o número para vocês. O Instituto Butantan é ele que é responsável aqui no estado de São Paulo na fabricação desses soros, né? O soro para prevenir, não, uma vez que você ser picado, para formar ali um antígeno contra, para poder não há um dano maior. Os escorpiões, eles têm hábitos noturnos. Para quem não anotou, ó, eles têm hábitos noturnos. Então, durante o dia eles ficam quietinhos, tampadinhos, eles costumam sair mais à noite. Barata, ele é predador de barata. Então, locais onde tem muita barata, vai ter sempre o quê? Muito escorpião. Para qualquer um deles, aranha, cobra ou escorpião, os primeiros socorros em todos é acalmar a vítima, manter o membro que foi picado de preferência elevado, acalmar essa vítima, quanto mais agitada ela tiver, quanto mais nervosa ela tiver, mais esse veneno vai circular rápido. E eu ainda comentei que mais do que fazer é o que não fazer. Nada de fazer xixi em cima, colocar pó de café, cocô de galinha. Tem coisas que são crendices, tá? E nem muito menos
chupar, pelo amor de Jesus, nada disso, tá? Água e sabão, mantenha a pessoa deitada com o membro elevado, água e sabão e encaminhe o mais rápido possível, mas tudo dentro de uma moderação. Não adianta, por exemplo, a Rô saber que alguém foi picado e ela sair no auge do desespero e acontecer um acidente. Ela não vai morrer aí com a picada, mas ela vai causar um acidente de trânsito. Então, assim, tudo tem moderação. De preferência, tente recuperar o bichinho. Ou, se não possível, tira uma foto. A única coisa, por exemplo, Diego, você não vai sair correndo atrás do escorpião. Daqui a pouco, picou alguém da tua família, você corre atrás e é a segunda vítima. Pronto. Então, professora, diga lá, Rose, tá com dúvida? o meu não tá passando, o que você tá passando aí para mim não tá vindo. Não tá vendo? Não. Ô, Diego, Andressa, vocês estão conseguindo, a professora está passando, vocês estão conseguindo ver o que eu estou passando na tela ou não? Sim. Tô sim. Tô também. Ô, Rô, às vezes é alguma coisa correlacionada à tua internet, viu? Agora eu tô vendo. Agora é a imagem que tem o que vimos nas últimas aulas, é isso? Agora apareceu, porque só ficou parada naquela primeira imagem. Então, eu acredito que possa ser a internet. Mas se tá dando certo agora, então, maravilha. Então, tá. Então, o que vocês têm que guardar bacana? Acalma a vítima, eleva o membro, tenta identificar o bichinho, encaminha a pessoa como referência aqui em São José do Rio Preto, é o hospital de base, tem aquele número que eu deixei para vocês, que lá dentro é o hospital referência na nossa região, porque o Instituto Butantan manda é para cá, ok? Então, assim, esqueci de comentar, perguntaram aqui, então, é o escorpião, ele afeta a parte neurológica, tá? E me perguntaram em particular na aula passada a respeito se existe essa história de picada seca. Falaram assim, professora Evelyn, existe essa história de picada seca, que o escorpião pica e ele não solta veneno? Existe, tá? Só que não paga pra ver, não, tá? Eu aconselho assim, o bichinho, ele é agressivo, ele vai ali como instinto, ele vai picar. Então, é não tentar manter o local sempre limpo se você mora próximo, aonde tem muito entulho. Eles gostam do material de construção, assim como a aranha, o escorpião também gosta de ficar ali. E quanto mais jovem for, pior é a consequência da picada dele. Hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de fraturas. Primeiro, então, só para a gente começar, o que é uma fratura? É um rompimento total ou parcial, ou com ou sem desvio de ligamento. Causado por quê? Uma pancada, uma queda, um impacto, outros estresses maiores que a pessoa não pode suportar. E aí eu te falo o seguinte, você fala assim, professora, como é que eu tenho certeza se quebrou ou se não quebrou? Tá? Quando você vai dando uma olhadinha aí, a professora vai reforçar e vai fazer a chamada, então. Só confirmando a Águeda está por aí, a Elisa Mavi, a Andressa Cristina, não, o Diego, a Júlia também. Não, a Larissa, eu vi ela entrando agora mesmo. Ô, Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. A Mila, eu vi a Roberta e eu falei já com a Vitória. Ok, professora fez chamada, tá? E Roberta também, professora, pôs presença. Oi, Roberta, pode falar, meu amor. Oi, Rô, tá com dúvida? Não é eu, não. É só aquela hora que eu ergui a mãozinha. Agora não. A mãozinha ainda tá erguida, a professora tá achando. Olha essa Roberta. Então tá bom, meu amor. Então aí, ó, se a professora perguntar para você o que é uma fratura? Uma fratura é um rompimento total ou parcial de um osso com ou sem desvio de ligamento. Por que acontece isso? Pancada, queda, impacto, caiu, escorregou. Tá. Professora, que página que você está? Nós estamos hoje no capítulo 7, página 38, tá? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos entender a definição do que é uma fratura e quais os principais tipos de fratura. Então, quais os principais tipos de fratura? Existem N tipos de fratura. Pra fora, Rebeca. Oi?
Ambas. Então, existem N tipos de fratura. Então, essa fratura ela pode ser causada primeiro. Vai causar um edema. O que é um edema? Quem está anotando é um inchaço. Vai inchar, pode dar hemorragia ou não. Pode ser uma luxação, chama ruptura. Ruptura de tendão e nervos. Agora eu pergunto para você assim, alguém aqui na nossa turma tem ali um superpoder que você olha assim e fala, olha, eu vou olhar e vou verificar e provavelmente eu vou saber se é fratura? Não. Só que tem um detalhe. Quais as causas? Caiu, um acidente de automóvel, uma violência, caiu num buraco, uma convulsão, na hora da convulsão caiu, bateu o braço. Pessoas que têm idade avançada, principalmente, baixa massa muscular, quer dizer, a pessoa está muito magra, está em estresse, caiu, osteoporose. Essas aqui são algumas causas que pode acontecer uma fratura. Tem pessoas que ela cai e não acontece nada. E principalmente, bateu a cabeça, traumatismo craniano. Houve um trauma. Aí se houve rompimento ou não, tem que levar para o hospital. Tem que fazer exame para ter certeza. E não tem como simplesmente você olhar e falar assim, eu tenho certeza que não teve nada. Então, o que acaba acontecendo? A criança pegou e caiu. Tá lá brincando. Aí a Agatha falou assim, olha lá, caiu. Deixa. Dá uma aguinha com açúcar. Então, eu vou dizer o seguinte, cuidado, porque de acordo com o tipo da queda, primeira coisa, inchaço. Inchou, alguma coisa não está certa. Toda vez que há um trauma e esse trauma é forte, o que vai acontecer? Vai inchar. Há uma inflamação. Inflamação se combate com uma classe de medicamentos chamado anti-inflamatórios. Se nesse local onde bateu, houve uma ruptura, abriu a tua pele, entrou micro-organismo, entrou bactéria, aí tem que tomar antibiótico. Mas não se toma antibiótico por conta própria. Tem que fazer o exame, porque através de um raio-x, o médico consegue diagnosticar se só o anti-inflamatório vai ser suficiente ou se tem que tomar um anti-inflamatório e um antibiótico associado. Até agora, todo mundo entendeu? Bacana? Aí você tá lá, primeira semana de trabalho, o Diego tá super orgulhoso, foi contratado. Aí a moça da limpeza vai e deixa o piso todo escorregadio. A idosa não viu, não há aquela plaquinha, você vê que a maioria dos lugares tem aquelas plaquinhas, né? De piso escorregadio, foi lá e caiu. Primeiro, tem como você sair correndo e você saber se essa pessoa quebrou algo? Não. Tem pessoas, Diego, que diante de uma situação assim, você sabe qual que é a tendência delas? Darem risada. Então, cuidado com isso por dois motivos. Se coloque no lugar dessa pessoa, às vezes está de saia, cai, não é algo muito agradável de você ver ali a pessoa caindo, tendo ali assim a exposição dela, e muito menos você como funcionário, nada de dizer, moça, tá vendo aí ó, que a senhora caiu. Não tem que chamar a atenção de todo mundo, você tem que ser prático. Chegue, abaixe próxima a pessoa e fale assim, dona Mila, meu nome é Diego, eu estou aqui para ajudar a senhora. A senhora consegue se levantar? Depende. Tem tipo de queda que a pessoa já cai e já começa a chorar. Não force. Gente, destaque isso que eu vou falar. Não tente levantar a pessoa que acabou de levar um escorregão. Principalmente, você não sabe se essa pessoa tem problema de osteoporose, desgaste ósseo. Vou contar um exemplo de uma conhecida, inclusive da família minha, que estava lá limpando, tinha uma cuidadora, né, para cuidar da mãe dela, e a cuidadora foi ao banheiro e esqueceu de avisar. Ela lavando a garagem, a senhora inventou de passar justamente onde ela estava lavando. Escorregou, quebrou a bacia, que é esse osso aqui do quadril.
foi para o centro cirúrgico, teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia se agravou, foi para a UTI e faleceu. Uma jovem senhora que aconteceu isso. Então, o que eu tenho como exemplo isso que aconteceu? Às vezes você diz assim, foi só uma queda. Isso acontece muito com o motoqueiro. O motoqueiro está andando na rua, houve um acidente. A moto cai para um lado, você vê ele levantando assim, que ele parece um super-herói na hora. E ele fala, minha moto, minha moto, minha moto, minha moto. Dá menos de 2 minutos, a pessoa respira. E o que estava acontecendo? Você já viu algum acidente, Diego? Quando acontece um acidente, que a pessoa grita assim, ela fala, que às vezes o motoqueiro está mais preocupado com a moto do que com a saúde dele. Ô, professora. Oi, Já vi sim, professora. O meu tio sofreu um acidente uma vez e pode falar. Ele perdeu a memória, sabia? Fala um pouquinho mais alto, a prof não tá te ouvindo, meu amor. Uma vez meu tio sofreu um acidente, perdeu a memória. Ô, Agatha. Oi. Tá falando com a professora? Eu tava. Diga lá, meu amor. Não, eu falei assim que uma vez meu tio sofreu um acidente de moto e ele perdeu a memória. E isso acaba acontecendo, Agatha. Sofre acidente, a adrenalina é um hormônio que libera em nós, nosso coração acelera, dá uma euforia. A hora que esse hormônio para, sabe que normalmente o que acontece com a pessoa? Ela desmaia. Do jeito que ela tá, ela vai e desmaia. Por quê? É só um pico que dá. Vem a dor. Quando esse hormônio para a liberação dele, começa a dor. Aí a professora vai falar com vocês o seguinte: o que é importante? É não mexer. Porque existem vários tipos. Observe aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Existe o quê? Existe fratura interna, externa. Existe fístula. Eu vou mostrar uma a uma para você. Galho verde, completa, convolutiva, impactada, aspiral. Ou seja, eu não quero que você saia daqui um especialista em fratura, mas eu quero que você entenda que de acordo com o que aconteceu na hora daquela queda, se você mexer, osso costuma ser pontiagudo. Então, tem pessoas... Vou contar até uma... Você viu que eu falei para vocês, mandar uma mensagem na semana passada, que eu ia falar sempre alguma curiosidade. Vocês sabem como é que foi criado a escova de dente? Foi com osso de galinha. Quem criou a escova de dente, ele estava preso, e aí ele sempre comia, sobrava aquele osso, ele percebia que os dentes dele estavam ruins, e o que eles usavam para poder limpar era desconfortável. E ele teve uma ideia de criar uma escova, foi criado com osso de galinha. Então, assim como o osso de galinha, o nosso osso também, quando quebra, ele fica pontiagudo. E ele pode fazer o quê? Romper uma artéria. E aí você vai me perguntar, professor, então o que pode acontecer? O que pode acontecer é o rompimento desse osso, romper uma artéria e dar uma hemorragia interna. Lembra que nós falamos da aula sobre choque? Choque hipovolêmico é quando falta líquido no organismo circulando. Isso, uma hemorragia interna pode ser por um rompimento de um osso. Olha lá, observe. Essa fratura, vocês estão vendo ela? Não. Vocês estão percebendo pelo volume que está aqui, pelo edema. Então, isso é o quê? É uma fratura fechada. Aqui, ó, esse osso pode estar tendo hemorragia. Esse inchaço, esse edema, ele pode ser por vazamento de sangue. Então, tem que ser rápido. Essa fratura aqui, vocês estão vendo essa fratura? Não, nós não temos um raio-x. Mas se você observar aqui no raio-x, ó, ela se rompeu totalmente. Ela é uma fratura interna. Então, vários tipos de fraturas. Isso aqui, existem classificações para elas. Pode ser exposta ou fechada. Mostrei aqui o exemplo de fechada. Fechada. O que você acha, Rô? Tá interna ou tá externa essa fratura? Interna. Interna. Mas você tá vendo que tá quebrado. Aqui dá para você perceber que quebrou. É feio e tudo. Ó, essa é aberta. Você tá vendo ali que tá aberto?
Então, essa fratura fechada ou interna tem ossos quebrados ali, mas não perfurou pele. Existe a aberta ou exposta? A exposta, ela quebrou, saiu fora do lugar e rompeu. Aqui pode dar hemorragia externa. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aconteceu numa luta. A luta entre o Anderson Silva ali foi segundos de luta. Só que, ó, a perna dele virou praticamente o quê? Um S. Quando rompe, ó, essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, houve um rompimento, não houve? Ó, dá para vocês verem perfeitamente aqui, ó, músculo, os tendões e osso. Essa daí é exposta, né? Oi? Isso, Essa ela é aberta e exposta. exposta. Você imagina a dor que a pessoa não está sentindo? Estava na emergência aguardando o centro cirúrgico para fazer o quê? O pessoal da ortopedia abrir e acabar de fazer o quê? Mas eles falam, professora, a exposta é 24 horas, né, para cirurgia? Isso, tem que ser urgente. Não, é urgente. E depois, você ouve, aqui, ó, tem grandes vasos, tem uma artéria que passa aqui nessa região. O problema é quando esse osso, ó, essa ponta aqui, rompe a artéria. Aí tem que correr mesmo, ó. Fratura aberta, pessoa na queda, caiu e ficou o pedaço ali do que foi. O osso saiu e entrou para dentro do pedaço do portão. Tem como arrumar isso? Oi? E tem como? Tem solução? Tem, vai para o centro cirúrgico. Vai ficar certinho a perna depois? Você sabe como que é feito isso aqui, Diego? Tem uns, se você tivesse a oportunidade um dia de ver cirurgia do pessoal da ortopedia, chega a aparecer o pessoal que mexe fugiu o nome agora. Furadeira, sabe furadeira mesmo? Eles têm furadeira. Eles grudam os ossos. Tá vendo aqui nessa imagem? É com pino mesmo. É com parafusos. Só que são parafusos, ó, tá vendo? Fios para segurar, parafusos. De acordo com o tipo da fratura, você já viram alguém com a perna com imobilizador, aonde fica pinos enfiados dentro do osso? Isso chama gaiola, popularmente é conhecido como gaiola. Então, às vezes, tem que fazer várias cirurgias até voltar novamente isso no local, tá? Então, assim, e quando o paciente tem osteoporose, ó, o osso fica poroso, é muito fácil ter um rompimento. Então, se você estiver anotando lá, então, vários tipos de fratura. Fratura aberta, fratura que é exposta. Fratura interna é a fratura fechada. Deslocamento. Às vezes, de acordo com a queda, deslocou. Só que vocês não são especialistas e nem andam com o aparelho de raio-x. O importante desse paciente, de acordo com o tipo que ele caiu, não movimente ele. Tem que chamar a ambulância para poder estar retirando ele do lugar, tá? O que você pode fazer é um pano para poder tampar. Por exemplo, a mulher está de vestido ou está caindo de uma forma, caiu toda de uma forma torta, consiga um pano. Gelo. Até a chegada do socorro, a palavra-chave é gelo. Nada de querer. Os antigos têm uma expressão de falar, quebrou, coloca o osso de volta no lugar que na hora não dá nada. Gente, como é que você vai pôr algo no lugar se você não sabe que forma que está naquele lugar? Entendeu? Quem usou essa expressão é porque não teve uma aula sobre fratura. Ele não sabe, ó, aqui é a região do pé, ó. Lembra? Fíbula, tíbia. Fíbula é fina e fica para fora, que é a parte de fora. Quebrou em ondas. Chama fissura. Arrancou apenas esse pedacinho. Apenas? Imagina a dor que não dá. Só que na hora, se você puxar a perna dele para voltar ao normal, você pode causar um dano muito maior. Ok? Existe fratura, chama fratura incompleta. A fratura incompleta, ela é em forma de galho verde. É mais comum em criança. Você vê que criança, por que ele quebra muito mais fácil? Porque até uma certa idade, os ossos estão crescendo. Então, tem um componente chamado osteoblasto, que ele é responsável pelo crescimento ósseo.
Então, é muito mais comum a criança, só que ele quebra mais fácil, só que assim, é muito mais fácil restituir o osso de uma criança do que o adulto. O adulto demora muito mais, principalmente quando é idoso e já tem um problema a osteoporose, que é o principal causador de fraturas, quedas e fraturas, tá? Aqui eu só quero que você guarde os tipos que existem. Fratura em descontinuidade total, ó, é só um pedacinho. Fratura cominutiva, quebra 3 ossos ou em vários lugares. Isso aqui é muito comum em queda de moto. Fratura impactada. O que acontece? Quando as partes quebradas dos ossos permanecem comprimidas. Ou seja, quer ver um exemplo? A Andressa vai inventar de mexer lá na limpeza, sobe uma escada muito alta e cai. No que ela caiu, o osso dela, pelo impacto, é como se tivesse diminuído o osso dela. Então, quebrou e comprimiu. É aonde vai para o centro cirúrgico, para o médico separar isso, porque de tão forte que foi a queda, comprimiu o osso. Existe ainda tipos de fratura espiral. Ó, ela quebra. Quando um traço da fratura, parece que faz o quê? Uma lesão em torção, torce o osso. Isso acontece muito quando a pessoa cai, escorrega, porque a primeira atenção quando está caindo é colocar a mão. Coloca a mão, o osso pode torcer. Fratura oblíqua é na região diagonal. Fratura transversa, ela forma um traço. E aí você fala assim, nossa, professora, tem tantos tipos? Sim, na página 39 está lá, ó. Os tipos mais comuns e como são. Só que essa classificação dessa fratura, o que acaba acontecendo? Ela há um trauma. Esse trauma, ele vai fazer com que o osso está nas condições anormais. E ele pode formar uma patologia. Ou seja, o osso afetado pode desenvolver, se a pessoa tiver uma osteoporose, pode piorar, osteomielite, ou pode ainda formar um tumor. Vou dar um exemplo para vocês de um conhecido meu, que ele estava andando a cavalo, o cavalo literalmente derrubou ele caiu do cavalo, e por causa da queda, ele machucou o joelho. Foi para o hospital, o médico pediu raio-x. E naquele raio-x, aquela queda do cavalo, que foi algo muito ruim, que na época prejudicou muito o trabalho dele, o médico foi fazer um raio-x e descobriu um tumor. Na verdade, a queda do cavalo fez ele descobrir um câncer do joelho. Então, assim, se ele não tivesse caído do cavalo, ele não jamais saberia. Quando ele fosse ver, o câncer já teria tomado conta todo do joelho dele. Devido a essa queda, ele iniciou o tratamento, fez quimioterapia, se recuperou e, graças a Deus, hoje em dia ele está bem. Então, você vê, até uma queda do cavalo, até cair do cavalo, se tornou algo bom na vida da pessoa. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nada é por um acaso em nossas vidas. Então, esse osso, a classificação de fratura vai depender da região onde machucou. Pode ter atingido ossos longos. Ossos longos é o fêmur. Agora eu vou exigir toda a sua lembrança sobre os ossos. Lembra? Úmero, ulna, rádio, são os ossos longos. Ou pode atingir os ossos curtos. Vai depender muito de como que foi esse trauma. Como eu comentei com você, se fosse falar quanto ao meio externo, aberta, fechada. Mas agora vamos aos sinais. Vamos supor, caiu, não quebrou, mas houve um entorse. O entorse, às vezes, vai inchar, o médico vai passar anti-inflamatório, mas só o imobilizador, tem casos que, de acordo com o tipo de entorse, o médico coloca tala. Sabe aquelas botinhas que o paciente compra em farmácias ortopédicas? Então, farmácia ortopédica, aquela bota é porque, às vezes, o paciente usou o gesso já e ficou por pouco tempo, porque já voltou ao normal. E tem casos que o entorse o médico pede para dar com a bota, para não forçar, porque aquele entorse, de acordo com a região, vai fazer o quê? Vai fazer prejudicar mais ainda. Aí, você fala assim, professora, houve uma luxação.
Essa luxação, observe essa imagem, que é o húmero, tá? Esse osso grandão aqui nosso. Esse osso, o que acaba acontecendo? Sabe aquelas brincadeiras de conforme você pega, assim, vai fazer artes marciais, tem que tomar muito cuidado, ou vai fazer um exercício físico e não faz alongamento, ó. Aqui é como se fosse uma bola. Nosso osso nessa região, ele tem um encaixe. E a luxação vai fazer o quê? Isso sair fora. Não vai, às vezes, quebrar, mas vai haver uma luxação. Precisa ser colocado no lugar. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês já ouviram falar. Opa, a professora fez chamada e a Érica está aqui, ó, gente. Com missão dada, missão cumprida. Obrigada, Érica. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar, tem que tomar muito cuidado com o alongamento. Vai fazer atividade física? Faz alongamento, porque senão dá problemas. Mas como assim, professora, a gente alonga os ossos? Sim, porque tem músculos e tem nervos. Vai depender do que aconteceu. Mas eu queria falar o seguinte. Um dos ossos que é muito difícil quando se há uma fratura ou quando se sai fora do lugar são as costelas. Normalmente, médico não ingesta a costela. Ele coloca o quê? Colete imobilizador. Porque as nossas costelas, algumas delas são presas por cartilagem. Lembra que a professora falou que nós temos 12 pares de costela? E dessas 12 de cada lado, dando um montante de 24, né? As duas últimas de baixo, ou seja, as 4 de baixo, são flutuantes, são presas por cartilagem. Houve um deslocamento, houve uma luxação, não vai engessar. Às vezes só vai tomar medicamento e usar imobilizador. Então, sinais e sintomas. Primeiro, dor intensa, aumenta o volume no lugar, incha, dá deformidade no contorno, como eu mostrei para vocês, diminui a função, a pessoa não consegue mexer. A posição fica normal do membro. Tem que levar para o médico, não adianta quebrar e ficar em casa. Há uma sensação de crepitação, ou seja, a pessoa não aguenta o movimento, porque durante muito tempo ali naquela região vai ter o quê? Dor. Como quem estiver anotando aí, ó, primeiros socorros, então, para fratura. E principalmente, ó, só um atento antes de eu falar sobre os primeiros socorros. Cuidado com mexer com o paciente de acidente, porque ele tem que ser, não pode ser mexido, ele tem que ser imobilizado. Como? Ele tem que ser imobilizado com colete cervical, ele tem que ser imobilizado com prancha, ok? Bacana? Então, assim, guardando bem, tem que chamar o socorro, é o socorro que faz essa imobilização. Joia! Então, vamos lá. Opa! Então, vamos lá. Para quem está anotando, aí, materiais. Se for em casa, até chegar o socorro, tala, bandagem, eu não sei o que é isso, professor. Revista, cabo de vassoura, lençol, um pedaço duro. Se você for inventar de levar a pessoa até o socorro, então tá. ABCD do trauma é antigamente, agora mudou isso. Lembra que a professora ensinou lá na primeira aula? Primeira coisa, esquece do ABC do trauma, é acalma a pessoa, tem sangramento ali até chegar a ambulância, cuidado com o sangramento, não inventa de diretar a fratura. Os primeiros socorros da fratura é bem parecido às vezes com os animais peçonhentos. Por quê? O problema às vezes não é o que fazer, é o que não se pode fazer. Imobilize se você souber, se não souber, coloca um pedaço de pau e vai conversando com a pessoa. Manipule o mínimo possível, não mova o paciente, não lhe permite sentar ou levantar, não expõe o lugar, não invente na rua de cortar roupa de pessoa. Se for por ferimento estiver para fora, põe pano limpo e gelo próximo. Após fazer tudo isso, chame o socorro e aguarde. Mantenha a pessoa calma e não invente de carregar a pessoa direto, fazer o socorro sozinho. Então, falamos um pouco de fratura, sobre o que fazer, o que não fazer. Próximo